Bom, a lição de domingo, liderança fracassada. Nós temos um problema ali, né? Com Moisés ausente, o povo ele exige um Deus visível, né? Que vá ali. Nós queremos um povo que vá, um Deus que vá diante de nós. E Arão, né, cede a essa pressão desse povo que, né, recolhe o ouro e molda um ídolo ali e permite um culto ali, né, sincrético ali entre eles. E o povo chega a dizer, então fala, né, este é o teu Deus, né, que te tirou do Egito. Olha só como que se desvirtua, né? É o efeito manada, aquela coisa, né? É aquela coisa, irmão. Inicia normalmente no coração de alguém, qualquer tipo de desejo, de intenção contra Deus. Como iniciou no céu, né? Os anjos, um terço dos anjos não caíram do céu à toa, iniciou isso no coração de alguém e foi repassado. Mas o que isso importa para nós, né? Como que nós conseguiríamos passar por uma situação dessa, né? E a ponto de chegar um líder que era uma pessoa escolhida por Deus para ser um sacerdote e ceder essa pressão, né? E o que é interessante também, eu acho que vale a gente ressaltar aqui, é a questão do comportamento do povo, né? Porque era um povo que teve uma experiência com os deuses lá do Egito, e eles estavam em que condição lá no Egito? Como escravos, ou seja, pegando as migalhas, né? Pegando as migalhas. Então, eles adoravam aqueles deuses, e o exemplo que eles tinham de Deus era aqueles dos egípcios. E, entre aspas, o que aquele Deus estava concedendo para eles? Escravidão. Era escravidão, era o que eles estavam recebendo. Aí aquela geração só conhecia escravidão, né? Só conhecia escravidão e só conheciam aqueles deuses. De repente surge o Deus verdadeiro, né? O verdadeiro Deus liberta eles. Aí agora eles não são mais escravos, eles estão vendo as bênçãos acontecendo. Mesmo que eles estão no deserto, existe toda a proteção para eles, todo o conforto, né? Para não passar calor durante o dia, não passar frio durante a noite, não passar fome, porque até o maná caía do céu, né? Só que eles querem adorar aquele Deus que entregava para eles a escravidão. Parece ser meio confuso, né? Só que, infelizmente, o ser humano tem isso dentro, é a natureza pecaminosa. Sim. Então a gente se contenta com as migalhas, né? E a gente se acostuma com as migalhas, né? Que muitas vezes o inimigo coloca de bandeja ali e muitas vezes acaba brilhando nos olhos do ser humano. E foi o que aconteceu com eles. Mesmo com todas aquela situação, não, mas queremos adorar um Deus que seja de ouro, que seja visível, como, né, você comentou ali, que seja palpável. Né? Importante que se diga, Anderson, que o que a lição de domingo traz? Essa questão da lição referente à liderança, né? Veja, Arão ele não teve uma firmeza moral, né? A hora exigiu uma coragem inabalável ali de Arão, né? Mas Arão ele demonstrou o quê? Indecisão, ele demonstrou timidez, né? E a concessão de um líder arrasta muitos. Você como líder, você como uma pessoa que as pessoas, às vezes nós não temos noção da nossa lugar de liderança, sabe? Uhum. Às vezes nós não temos noção. Às vezes tem pessoas que não falam, mas colocam você como um padrão a ser seguido, que não é o correto, né? Nós somos cristãos, nós temos que seguir a Cristo, mas o ser humano ele coloca esse padrão, é o que eles fizeram lá. Eles pegaram uma estátua para seguir, e o ser humano costuma fazer isso. Agora, olha que importante. Posso dar um exemplo? Com certeza, à vontade. Eu cresci na igreja adventista, a minha avó é pioneira da igreja adventista lá em Palotina, me levava na igreja desde pequeno,
Eu me batizei aos 12 anos na Igreja Adventista, mas frequentei todas as classes da escola sabatina, desde o hall do berço até a classe dos jovens. E com 19 anos eu tomei uma decisão, que foi sair da igreja. Só que eu sou o irmão mais velho de casa. E ao eu tomar essa decisão de sair da igreja, automaticamente a minha irmã, que veio depois de mim, também saiu da igreja, e o meu irmão, que veio depois dela, que é mais novo, também saiu da igreja. Então, hoje eu fiquei 5 anos fora e eu retornei para a igreja. Faz 13 anos, nesse ano completou em março 13 anos que eu retornei para a igreja. Os meus 2 irmãos não retornaram ainda. Então, olha só, eu, né, o espelho de casa, o líder de casa, uma influência positiva, mas também fui uma influência negativa, e os frutos dessa influência negativa colhe até hoje. Então eu oro pelos meus irmãos, a minha consciência pesa, porque uma decisão minha acabou afetando. E no caso ali de Arão, tem um perigo, olha só, esse perigo é de nós, e isso acontece com todos, de legitimar um erro. O que quer dizer isso, cara? Quando ele autoriza, ele vai pegar ouro ali para fazer o... né? O que acontece na cabeça de quem está, né? Dos seguidores? Opa, não, isso tá certo. Ó, o sacerdote está indo pegar. Então não tem nada errado, nós estamos... esse caminho é o caminho... Então você acaba legitimando uma questão, sabe aquela de cortar o mal pela raiz? Às vezes levantam alguma questão, é aquela questão de muitas coisas a gente negocia, menos princípios. Princípios não dá para negociar, né? E ali era um princípio, né? Era a lei de Deus sendo quebrada. Eu penso assim, quando eu vou falar de várias questões, né? Porque por eu ser adventista, me questionam várias coisas. Ou é por conta da questão alimentar, questão de joias, questão de... sábado. Tem coisas que eu particularmente chego e falo, olha, isso aqui que nós estamos tratando são questões que são orientações divinas, porém, isso não é ponto de nada, de salvação. Isso aqui são situações que é para você viver melhor, para você ter uma vida melhor, né? Agora, mas e o sábado? Não, por quê? Por que não, irmão? Porque Deus falou que não, que é desse jeito, é desse jeito. Não. Mas... Então, assim, o caráter de Deus estampado assim, na sua lei ali, isso é inegociável, né? Arão não... Mas, né, Arão, ele fez fez o corpo mole, né? Eu quero deixar as perguntas aqui da lição, então, de domingo. Como Arão, um líder de Israel, pode ter sido tão fraco? De que maneiras ele deve ter buscado justificar em seu próprio coração as ações terríveis que estavam acontecendo? Então fica também aí para a gente refletir, para a gente meditar nessa